Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a eternidade. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Lucas Donizete, meu filho na fé. Compartilha aí, vai marcando as pessoas. Daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando o nosso estudo. Nosso irmão Alisson, paz do Senhor, cidade de Campo Belo. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Pastor Décio também, de Licina, já deu uma curtida aí. Estamos juntos e misturados. Nós, meus irmãos, que temos prazer na palavra de Deus, nossa vida é essa. Nossa vida é estudar, pregar a palavra, gravar vídeos e também apoiar os nossos outros irmãos que estão também pregando a palavra de Deus. Lucas Donizete, cadê o seu vídeo aí, varão? Traz uma palavra de Deus aí, ó. Posta no Facebook, no WhatsApp. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é um tempo, meus irmãos, de um grande despertar de Deus. Eu estou muito alegre, muito feliz de ver tantas pessoas que têm uma palavra abençoada da parte de Deus, mas que ainda não estava compartilhando através das redes sociais. E esse momento agora está nos despertando justamente para isso. Não fazemos para aparecer, não fazemos para ganhar fama, para ter status, mas fazemos para cumprir o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os irmãos continuem compartilhando, marcando as pessoas aí para participar desta live que hoje tem como título Porque as pessoas sofrem, porque passamos por aflições. Os irmãos sabem que, como é costume meu, nós lermos algumas referências bíblicas, porque é a Bíblia que vai embasar a nossa palavra. Não estamos aqui para trazer um pensamento teológico, filosófico, humanista, não. Estamos aqui para falar o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o Décio acabou de comentar aí: Lucas, quero ver a live. Aí, Lucas, ó, faz uma live aí. Nosso irmão Wesley Cristino, Boa Esperança e tantos outros irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. E o texto, meus irmãos, que eu quero usar para a nossa meditação nessa noite é o famoso texto de Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16. Até mesmo muitas crianças e adolescentes, que ainda estão no início da sua caminhada cristã, conhecem esse versículo bíblico de João, capítulo 16, e o versículo de número 33, que diz: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Então os irmãos podem acompanhar aí pelo meu blog, que está aí na descrição do vídeo. Se caso não der para anotar alguma referência, ela vai estar disponível aí no meu blog. No final desta live, eu vou baixar esta live e vou postá-la no YouTube, para os irmãos também estarem compartilhando e assistirem, que às vezes o Facebook ele acaba caindo, dando umas travadas, e se acaso cair, o irmão segura aí um pouquinho, que vai restabelecer a conexão e nós vamos continuar o nosso estudo no nome de Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia, ela nos traz a resposta de muitas coisas a respeito da nossa existência, das coisas que acontecem no universo. Nós acabamos de encerrar uma escola bíblica dominical agora, nossa revista, que fala sobre a raça humana, o início, a origem, e muitos questionamentos que as pessoas têm no dia de hoje, elas podem ser encontradas com grande facilidade
na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a vontade expressa de Deus, nosso Senhor. Então, meus irmãos, sobre este tema, por que as pessoas sofrem, por que passamos por aflições, o próprio Jesus, em suas palavras, quando estava aqui nessa terra, instruindo aos seus discípulos, ele foi muito categórico e muito claro ao dizer: no mundo tereis aflições. Então, meus irmãos, as aflições, as provações que eu e você passamos, e todas as pessoas do planeta Terra, elas têm um porquê, elas têm uma causa, e essa é a proposta do nosso estudo aqui nessa noite. Então, a primeira coisa, meus irmãos, o primeiro porquê nós passamos por provações, eu coloquei aí a respeito a queda do homem, a queda da humanidade. Deus, ele foi muito claro em dizer a Adão, em Gênesis capítulo 2, ali para o versículo 18, se não me falha a memória, Deus foi muito claro para Adão: de todas as árvores comerás do fruto, mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. Então Deus, a dar uma ordem de privar Adão de comer aquele fruto, não era porque Deus estava simplesmente impedindo Adão de experimentar mais um fruto de uma árvore. Mas na verdade o que Deus estava querendo é que o homem não entrasse, não passasse por esse sofrimento, e por isso ele deixou aquela restrição de não comer do fruto proibido por Deus. Mas Eva foi tentada e comeu do fruto, deu também a Adão, e ali em Gênesis capítulo 3, Satanás ali personificado, né? Oh meu Deus, ó, a língua, Satanás no corpo da serpente. Na hora que a língua desenrolar aqui, eu falo, né? E aí, meus irmãos, ele lubridiou Eva, enganou Eva, e Eva então veio a cair em tentação, no engano, e também Adão assim também participou, né, daquele ato, e o pecado entrou na humanidade, e a partir daquele dia nunca mais a vida deles foram a mesma, nunca mais a raça humana foi a mesma, nunca mais o universo, o planeta Terra foi o mesmo. Então, meus irmãos, a entrada do pecado no mundo, a queda da humanidade, com a entrada do pecado, ela é a principal causa das grandes aflições que os seres humanos, que as pessoas passam nesta terra. Então, os irmãos vão perceber que a entrada do pecado no mundo degenerou o caráter do ser humano. O homem moralmente veio a morrer. Então o homem não morreu fisicamente naquele momento, naquela hora, mas moralmente e espiritualmente um homem morreu. Ou seja, ele quebrou o princípio padrão estabelecido por Deus. Entende? E Deus é muito categórico em dizer em Gênesis capítulo 3 para Adão, ali no versículo de número 17, Gênesis 3, versículo 17 e 18, Deus é muito claro com Adão em dizer que a terra é amaldiçoada por causa de ti. Então ela produzirá espinhos e cardos. Então, ou seja, a terra, o planeta foi amaldiçoado por causa do pecado de Adão, pela entrada do pecado no mundo. Porque Adão recebeu de Deus o compromisso, recebeu de Deus a missão de guardar e proteger a terra. Mas como Adão pecou, desobedeceu a voz de Deus, então Deus falou: maldita é a terra por causa de ti. E isso gera o que? Catástrofes naturais, tsunamis, terremotos, maremotos e tantas outras situações terríveis produzidas pela natureza. Isso é o que? É a influência do pecado no planeta Terra, tanto pelo pecado original,
também pelo próprio homem, ser humano, cada vez mais egoísta, cada vez mais materialistas, né? Vão degradando o planeta Terra, e está acontecendo o que nós estamos vivenciando dia após dia. Esses dias mesmos, né? Nós tivemos aí chuvas terríveis, que há mais de 30 e 40 anos não acontecia isso. E tantas outras catástrofes naturais que acontecem no planeta Terra, né? E que trazem e geram muitas aflições para os seres humanos. Isso é fruto do pecado, isso é fruto da queda da humanidade. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 20 ao versículo 23, Paulo vai dizer que também toda a criação geme, esperando a expectação da adoção dos filhos de Deus. Então, meus irmãos, Paulo é muito categórico em dizer que a terra está gemendo, a natureza está gemendo, a criação de Deus está gemendo por causa daquele que a sujeitou. Quem é que sujeitou o pecado? Adão. Então, a queda da humanidade, a queda do homem, o pecado de Adão, e este pecado foi passado a todos os seres humanos, é a causa de muitas catástrofes, ou se não de todas as catástrofes naturais do mundo pelo qual nós vivemos. Os irmãos vão de concordar comigo, já estou com a minha toalhinha aqui, porque eu sou pentecostal, já estou suando, meus irmãos, né? Gravata aqui, ó, dando a desacochada. Os irmãos vão de conviver comigo que a maioria ou muitas das nossas aflições são causadas pelo nosso próximo. Os irmãos já perceberam isso? As pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais nos machucam. Quanto mais a proximidade, mais contrito. Então, ou seja, muitas das nossas aflições são causadas pelos outros seres humanos, por outras pessoas. Aí você é traído, você é caluniado, você recebe palavras duras, as pessoas te xingam, as pessoas te menosprezam, as pessoas muitas das vezes, né, te enganam. Então, tudo isso, os irmãos vão de ver comigo, que é uma falha do caráter do ser humano. O marido que trai a esposa que trai o marido, diz palavras desagradáveis que machucam, que ferem. Da mesma forma, os filhos, nas suas desobediências contra os seus pais, que dói, que machuca o coração dos pais. Então, muitas das aflições que nós passamos são geradas por outras pessoas. E não adianta nós ficarmos também todos dodóizinhos. Porque nós também, como somos seres humanos falhos, sem querer, nós machucamos outras pessoas também. Possa ser que existem pessoas que fazem parte do seu círculo de amigos, da sua família, que está triste com você e você nem sabe. Às vezes uma posição que você tomou, uma palavra que você disse, uma certa atitude que você fez, você feriu, você machucou pessoas, e às vezes não era a sua intenção, mas às vezes um momento de fraqueza. Eu não aguentei, né? Então isso nos mostra que há uma falha no caráter do ser humano. Isso gerada pelo... Nós vamos perceber que no Gênesis capítulo 4, Caim matou o seu próprio irmão Abel. Veja que quem matou Abel não foi uma pessoa distante, não foi uma pessoa longe. Quem matou Abel foi o seu próprio irmão. Então isso mostra que a degeneração do caráter e da moral do ser humano. Então, isso pode ser revertido quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. Jesus transforma, liberta as nossas vidas e nós começamos a viver diferente. Vou falar daqui a pouco a respeito disso. Então, a obra de Cristo na nossa vida tem que fazer nós sermos pessoas mais legais, mais gente boa. O crente é legal, é gente boa, o crente é gentil, o crente ele é educado, entende? Mas o crente ele é fiel, não é verdade?
Então, perceba que a queda do homem, a queda da humanidade, o pecado entrando na terra, já responde o porquê, a causa de nós passarmos por aflições, das pessoas sofrerem. Então eu destaquei aí a paz do Senhor, pastor Rodrigo Nunes. Deus abençoe nossa irmã Leontina, nossa irmã Kátia, muitos irmãos. Os irmãos me perdoam que eu não tenho essa destreza de olhar e às vezes eu posso perder o raciocínio. Então os irmãos que estão entrando aí dando a paz do Senhor, pode ter certeza que também a paz para os irmãos é recíproca, viu? Deus em Cristo nos abençoe. Então, nós já destacamos que com a entrada do pecado no mundo, gerou as catástrofes naturais, toda a sorte de terríveis acontecimentos da natureza no planeta Terra. Isso vem pelo pecado do homem. Deus disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Também vemos que muitas das nossas aflições é causada pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. E isso é por causa também da degeneração do caráter do ser humano, ao ponto de, no capítulo 4 de Gênesis, o próprio Caim matar o seu próprio irmão Abel. E outra questão também é a respeito das enfermidades que conduz à morte. Os irmãos vão de ver comigo que uma das, vamos dizer assim, as mais causas que nos traz provações, aflições e angústias são enfermidades, não é verdade? A minha filha Esther, no ano passado, nós passamos uma grande aflição com ela, que já vínhamos passando desde quando era pequenininha, mas nós não sabíamos o que era. Ela sentia uma forte dor de lado, sentia o estômago embrulhando, às vezes ela tinha náuseas, e isso foi, e a gente acompanhando, levando, mas não sabendo o que era de fato. E quando foi no ano passado, nós descobrimos que é uma doença chamada estenose da Jupe, Então o canal da uretra dela, que sai ali do seu rim, que sai ali do rim para a bexiga, lá no início, aquele canal ele é estreito, ele é fininho, e ali a urina não conseguia passar, e ela voltava para o rim, e o rim inchava, dilatava, e aonde dava essas dores, dava náuseas, e enfim. Então é muito triste, irmãos, mas graças a Deus ele entrou com providência, abriu as portas. Deus tocou no coração de muitos irmãos que contribuíram conosco financeiramente, porque a princípio não tínhamos condições de estar efetuando essa cirurgia, que ficou em R$ 6.500, fora os exames, fora alguns remédios. Mas Deus tocou no coração dos irmãos que contribuíram, oraram, e mais uma vez de público eu deixo meu agradecimento a todos os irmãos. Então é muito triste nós passarmos ou convivermos com pessoas que estão passando por enfermidades, sofrendo por causa de doenças, E nós estamos vendo aí também o coronavírus, que é um vírus que infecta o ser humano, e isso é mais prejudicial às pessoas que já têm problema de asma, bronquite, também diabetes, pessoas de idade mais avançada, da melhor idade, e acaba levando muitas pessoas ao óbito. Então, problemas de enfermidade e levando consequência à morte, que é a separação, do nosso ente querido, e como é doloroso, nós perdermos um familiar, perdermos um amigo. Então isso gera muita dor, muita tristeza, muitas provações nas nossas vidas, muitas aflições causadas pelas enfermidades e pela morte. E isso também é um resultado do pecado do ser humano. Então, Romanos capítulo 5, versículo número 12, Paulo foi muito categórico nisso, dizendo que em Adão houve o pecado e, como consequência, a morte, e a morte então passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. E para morrer é necessário ficar doente. Ninguém morre assim do nada, A gente fala que existe a morte matada, e a morte como morte natural.
Mas a morte natural, ela é causada por uma enfermidade. Então nós vamos adoecer, vamos envelhecendo, vamos pegando uma certa idade, né? E aquela vitalidade, aquele vigor que nós tínhamos na nossa juventude, nós não temos mais. Então o que acontece? Nossos órgãos internos, eles vão sobrecarregando. Nossos órgãos internos, eles não têm mais aquele vigor do princípio. Então é como também eles vão se envelhecendo. E aí, obviamente, eles vão deixando de corresponder à naturalidade e acabam falhando, acabam morrendo, e na falência dos nossos órgãos, ou dando algum problema no envelhecimento dos nossos órgãos, isso vai causar uma doença, o óbito. E aí nós damos a causa por vários motivos. Morreu de morte natural, morreu de velhice. Ok, mas isso foi uma enfermidade ou foi uma doença, algum problema aconteceu nesta pessoa que levou ao óbito. Então, enfermidade igual à morte é um resultado do pecado. E, como todos os homens pecaram, então a morte também passou a todos os homens. Então, meus irmãos, enfermidades e também a morte, ela é uma realidade clara em todo ser humano, em todas as pessoas. Isso mostra a nossa fragilidade. Deus disse para Adão: Adão, do pó viestes e do pó tornarás. Tu comerás do suor do teu rosto até que tornes ao pó, porque do pó viestes e ao pó tornarás. Então, meus irmãos, o pecado na humanidade, a entrada do pecado na vida do homem já gerou, pelo que nós vemos aí, no mínimo 3 aflições, que é a degeneração do planeta Terra, catástrofes naturais que atingem milhares e milhares, ou por que não dizer milhões de pessoas, né? Os barrancos, né, se desfazendo pela grande aglomeração das águas, das chuvas, pessoas perdendo casas e etc, até mesmo morte. Nós vemos também pessoas que nos afligem, né, pessoas que nós temos contrito, que muitas das vezes não é o certo de ter, mas nós somos falhos, nós somos errantes e acabamos também falhando com as pessoas, e nós ferimos e somos feridos. Isso também é uma falha do nosso caráter, provocada pelo pecado. Então nós temos que vigiar muito no que falamos, vigiar nas nossas ações. Por isso que Jesus pede, nos exorta a nós amarmos, nós a perdoarmos, nós tratarmos bem aquele que nos fere. Entende, irmãos? Pai do Senhor, Maico Eduardo, presbítero, né? Pregador, dirigente da congregação também, aí na cidade de Lavras, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, e também a respeito das enfermidades que gera a morte, é também causada pelo pecado. Há um segundo propósito também, meus irmãos, pelo qual nós somos provados, porque nós sofremos, porque passamos por aflições, e a ação do diabo. Irmãos, o diabo infelizmente existe e ele é uma realidade. Há muitas pessoas que não acreditam na existência de demônios, não acreditam na existência do diabo, mas nós que somos cristãos, nós temos a Bíblia como nossa regra de conduta e de fé. E a Bíblia, ela fala desse ser terrível. O próprio Jesus Cristo falou a respeito do diabo. Então, o diabo, meus irmãos, ele é de fato um grande causador de muitas aflições e muitas provações na vida das pessoas. Então perceba que ele não foi o originador, vamos dizer assim, do pecado na vida de Adão e Eva. É por isso que eu falei a queda do homem primeiro, porque o homem, ele é responsável pelo seu pecado. O diabo não foi lá e socou de goela abaixo, desculpa a expressão, né? E colocou de goela abaixo o fruto proibido na boca de Eva e de Adão.
ele fez o seu papel. O papel dele foi tentar, o papel dele foi enganar. Mas Eva e Adão, eles são responsáveis. O homem, a humanidade, é responsável pelos seus pecados, sim. Mas o diabo fez a sua parte. Ele tentou. E o papel dele no universo, na vida das pessoas, é levá-las ao engano, assim como ele fez com Eva. É tentar as pessoas, é tentar conduzi-las ao erro e, quanto ele conseguir, levar pessoas para a condenação, levando as pessoas a praticarem os seus pecados, a viverem uma vida que desagrade a Deus. Então o diabo, infelizmente, ele causa muitas dores, muitas aflições, muitos problemas na vida de muitas pessoas. E acaba que os parentes, os entes queridos, às vezes, no caso nós evangélicos, por exemplo, nós estamos na igreja servindo a Deus, mas nos condoemos pelo nosso ente querido, por amigos, por vizinhos, que são terrivelmente atingidos pela ação do maligno na vida deles. Isso acaba também nos causando aflições. Isso acaba nos entristecendo. Quantas mães, quantos pais não passam a noite de joelhos, rogando pelos seus filhos, porque estão às vezes no mundo do crime, da prostituição. E isso, biblicamente falando, irmãos, é uma ação maligna. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que muitas aflições, no caso de Jó, foi por permissão de Deus, mas foi causada pelo inimigo. Nós já falamos, quarta-feira passada, no culto que nós fizemos aqui, o culto doméstico, que foi transmitido no Facebook, nós falamos a respeito disso, que Deus deu testemunho de Jó, e aí o inimigo lançou uma proposta para Deus, que era para tirar tudo que Jó possuía, e Deus autorizou. E lá não foi Deus que fez, mas Deus autorizou, Deus permitiu, e Satanás foi e fez o que fez com os animais de Jó, com os filhos de Jó. Está escrito na palavra de Deus. Então muitas aflições, muitos problemas que acontecem nas famílias e vida de muitas pessoas é ação do diabo, é ação direta do inimigo. No caso de Jó, Deus permitiu, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Então, por exemplo, quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos perceber ali que Paulo ele orou 3 vezes para que se fosse retirado o seu espinho na carne. Biblicamente falando, não tem base bíblica para falar de fato o que era esse espinho de Paulo, que o atormentava, que o esbofeteava. Ali é uma mensagem figurativa, que ele estava dizendo que era humilhado, porque ele recebeu muitas revelações de Deus, foi arrebatado até o 3º céu, viu coisas inefáveis que aos homens não era lícito dizer, e para que ele não se gloriasse, o próprio Deus permitiu que um anjo satânico esbofeteasse, humilhasse, causasse uma certa dor em Paulo. Então não sabemos de fato o que significa, mas percebemos que a aflição que Paulo estava passando era causada por um espírito maligno. Então, meus irmãos, os espíritos têm uma certa influência na vida de muitas pessoas. Na vida de muitas pessoas, de fato, é safadeza. Desculpa a expressão. Tem pessoas que são safadas, cara de pau. Pessoas não têm vergonha na cara. Entende? Mas na vida de muitas pessoas é brincadeira. Não pense que a pessoa está fazendo simplesmente por ela mesma. Há uma influência maligna que age na vida de muitas pessoas que estão lá fora. Então as pessoas que estão no mundo, nas suas vidas de pecado, que não têm a proteção de Deus, elas são influenciadas por Satanás e pelos seus demônios. Agora o servo de Deus, se Deus permite uma certa aflição causada no mundo espiritual, isso
tem o respaldo de Deus, Deus está no controle de Deus, e Deus, no momento, na hora certa, Ele pode repreender, Ele pode entrar com providência. Mas de fato é que o inimigo, de fato, ele age em muitas vidas, causando aflições. E Jesus, ele veio justamente para repreender estas aflições. A gente vai perceber pelos relatos bíblicos que Jesus expulsou os espíritos malignos, e depois daquilo, as pessoas que eram surdas ouviram, as pessoas que eram cegas viram, as pessoas que sofriam de alguma enfermidade foram curadas. Então, perceba, não estou dizendo que todas as pessoas que têm enfermidade estão com um demônio, está com um espírito maligno, mas o espírito maligno, ele causa muitas enfermidades em pessoas. Então é por isso que 1 João 3:8 vai dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou. Jesus veio para desfazer, para destruir as obras do diabo. Então essas aflições que acometem a vida de muitas pessoas, que levam para a prostituição, para as drogas, pessoas que têm muitas enfermidades, isso pode, meus irmãos, se for de fato maligno, se for de fato um espírito satânico, nós podemos orar, nós podemos repreender, e a obra de Jesus entra e opera na vida dessas pessoas, e essas pessoas são libertas para a glória do nome de Deus, para a glória do nome de Jesus, para que Ele seja exaltado, glorificado, e se expanda o seu reino sobre a terra. Então, meus irmãos, o espírito satânico, os demônios, acabam sim causando muitas dores, muitas aflições na vida das pessoas. E é necessário o poder de Deus em ação. O mesmo Jesus que operou no passado, Ele ainda opera no presente e está ativo através da igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, a ação maligna pode ser também a causa de muitas aflições que acometem muitas pessoas. Terceiro lugar, meus irmãos, porque as pessoas passam por provações, porque nós passamos por aflições. Em terceiro lugar, pela nossa vida cristã. Jesus próprio disse: no mundo tereis aflições. E aqui, meus irmãos, é uma palavra para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. É necessário nós, pregadores, pregarmos as rosas, mas não esquecermos dos espinhos. Não existe evangelho sem cruz. E cruz é renúncia. Cruz é abnegação. Cruz é eu deixar de fazer a minha vontade, fazer os meus prazeres, fazer os meus deleites para fazer a vontade de Deus. E isso acaba gerando aflições. Então essas aflições da vida cristã, você pode orar, você pode repreender, que elas não vão embora, que elas não vão sair. Por quê? Porque são aflições que pertencem à vida cristã. O apóstolo Paulo disse, escrevendo a Timóteo: aqueles que piamente quiserem servir a Deus, a Jesus, passarão por aflições, perseguições, tribulações. Então há muitas aflições que você pode fazer igual Paulo, você pode orar, Jesus vai só te dizer: olha, a minha graça te basta. Ele vai te dizer: olha, eu estou contigo para te ajudar, para te fortalecer. Mas são aflições que participam da obra de Cristo em nossa vida. Então há muitos crentes aí que se julgam crentes, não passam por nenhum tipo de aflição. Por quê? Porque infelizmente a vida dele não condiz com o Evangelho. Então, se quisermos de fato vivermos o Evangelho na íntegra, nós passaremos por algumas aflições. Então a vida cristã, ela nos proporciona algumas aflições, porque muita gente fala assim: olha, depois que eu passei a crente, né, depois que eu fui para a igreja, parece que minha vida piorou, rapaz. Não é assim? Os irmãos aí, alguns novos convertidos, os amigos me abandonaram, né, e minha família está contra mim, e tantas outras aflições. Só foi passar para a igreja dos crentes, só foi aceitar Jesus,
Só foi eu começar a ir para a igreja. Isso faz parte, irmãos, né? Porque outrora nós estávamos em trevas, e trevas com trevas está tudo igual. Mas a partir do momento que Jesus nos resgatou e nós viemos para a luz incomoda as trevas, e as trevas são incomodadas pela luz. Então, meus irmãos, quando Deus opera em nós a sua obra de redenção, de salvação, de perdão dos nossos pecados, então nós vamos passar por uma aflição chamada tentação. O que é a tentação? É a luta da carne versus o espírito. Eu tenho um estudo aí no meu blog que falo a respeito disso. Então, ou seja, existe um viver na carne, que é eu praticar uma vida de pecado contra a palavra de Deus, e tem uma vida que é de eu viver no Espírito, que é eu viver uma vida que agrada a Deus. Então Paulo, em Romanos capítulo 7, ele chega no ápice em dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Maldito o homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Isso ele falando de forma humana, querendo viver nas obras da sua lei. Mas em Romanos capítulo 8, no versículo 1, Paulo, ele libera o brado de vitória. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, em Cristo, nós podemos ter vitória sobre a tentação. Mas o de fato é verdade que enquanto eu e você estivermos em carne e osso, nesse corpo corruptível, até que Cristo venha nos dar um corpo glorificado, nós vamos passar pela aflição chamada tentação. O próprio Cristo passou por esta aflição. O próprio Cristo foi tentado, não é verdade? Nós aprendemos esses dias, através da ministração da escola bíblica dominical. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado como homem, mas porém sem pecado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então eu e você que somos cristãos, eu e você que servirmos a Cristo, nós também estamos nesse caminho de renúncia. Foi o que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então existem as aflições que os cristãos passam, os crentes verdadeiros passam, que é a aflição da tentação. Mas se orarmos, se lermos a palavra de Deus, se estivermos jejuando, estivermos na comunhão com os irmãos, né? Estamos sentindo saudade dos cultos no templo, mas nós estamos aí, interagindo, estamos na comunhão dos irmãos. Pastor Décio está visualizando a minha live, depois eu entro na live dele, vou assistir, vou alimentar, né? Porque nós não somos donos da verdade, e à medida que nós doamos, que nós pregamos, nós precisamos sermos também alimentados, edificando uns aos outros. Isso é estar na comunhão com os irmãos. Isso nos fortalece espiritualmente, para que nós não venhamos a cair na aflição da tentação. Lembrando que não é pecado ser tentado. Pecado é cair em tentação. Dentro desse mesmo tópico da vida cristã, eu destaquei aí sobre as perseguições. Não é verdade? Muitos cristãos sofrem. Por quê? Justamente porque são servos de Cristo. Nós aqui no Brasil, nós sofremos entre aspas. Aqui no Brasil, nós não passamos nem 1% das aflições que nossos irmãos cristãos passam na África, passam no Egito, na Síria, em tantos outros países onde há perseguição, simplesmente pelo fato de eu ser cristão, de eu professar minha fé em Cristo, de eu servir a Jesus Cristo. Entende? O que podemos ter é uma rejeição, é uns amigos nos desprezarem, as pessoas zombarem da nossa cara, muitas das vezes sermos restringidos a alguns empregos, ou até mesmo maltratados psicologicamente, moralmente em alguns lugares, né? Na escola, nas faculdades, pelo fato de sermos cristãos. Como eu já disse,
é as trevas e a luz, e um se opõe ao outro. Existe uma aflição e nós padecemos por isso. Quantas vezes eu passei por aflições no meu trabalho simplesmente porque eu era crente. De 40 pessoas, o chefe não foi com a minha cara. Eu creio que os irmãos já passou por isso. Então nós somos cristãos, nós somos perseguidos, existem aflições. Mas isso é muito maior para fora, a qual as pessoas perdem as suas próprias vidas, mas não negam a fé. Então os irmãos vão perceber que muitas das nossas aflições, nós cristãos, nós que somos servos de Deus, passamos por elas justamente porque somos servos de Deus. Por que Jó sofreu? Porque era servo de Deus. Por que Daniel sofreu, foi lançado na cova dos leões? Porque era fiel ao seu Deus. Por que Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael? Então é um detalhe para nós aí que somos pregadores. O nome deles era Ananias, Azarias e Misael. Sadraque, Mesaque e Abednego foi o nome que os babilônicos deram para eles. Então quando nós, em muitas pregações, citamos e refrisamos Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos dando crédito pelo nome que Babilônia pôs neles. Porque cada nome ali é ligado à divindade dos babilônicos. Então o fato, o correto, o certo, o coerente é nós falarmos Ananias, Azarias e Misael, porque os seus nomes glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Isso aí é para um outro momento, Só para aguçar os irmãos aqui um pouquinho, quantos de nós falamos, o arco-íris, que bonito. Arco-íris, que quer dizer arco de íris. Íris era uma deusa. Segundo a filosofia, o pastor Décio Tapai, que é melhor que eu nessa área aí, é a aliança dos deuses com o homem, da deusa Íris. A Bíblia fala do arco, mas fala no sentido, o arco de Deus, o arco celeste, entende? Então, mas é um detalhezinho aí, só para quem gosta aí da Bíblia, estudar a palavra de Deus, para nós falarmos um pouquinho, Então, nós percebemos aí os cristãos, o próprio Jesus. Então, quando Pedro, na sua primeira carta, leia a primeira carta de Pedro, e você vai ver aí que Pedro faz isso aos cristãos na sua época, a qual ele escreveu, dizendo: olha, por que vocês estão assim assustados? Por que vocês estão admirados, como que se alguma coisa estranha tivesse acontecendo? Ele fala: olha, isso aí é natural. Vocês são participantes das aflições de Cristo. E aí no meu blog está todos os textos. Não vou falar todos, porque senão não dá tempo. Já são 20 para 7. E eu pretendo encerrar essa live até às 7 horas, em nome de Jesus. Pegar uma jantinha, que ninguém é de ferro. E depois, mais à tarde, permanecer aí na sentinela para ver a live do pastor Deto. Que aqui na roça, irmão, a gente deita cedo e acorda cedo, Mas eu vou fazer um esforcinho, viu, pastor Deto? Quarto lugar, porque nós somos provados, porque passamos por aflições. O próprio Deus nos testando, o próprio Deus nos provando. Deus, ele também permite aflições, no caso de Jó, para nos testar, para provar o nosso caráter, para ver o que se passa em nosso coração, para ver quais são as nossas atitudes. Então as provações, elas são muitas das vezes também originadas por Deus, permitidas por Deus. Deus é um Deus que tem prazer no sofrimento? Não. Mas algo interessante, meus irmãos, que se der tempo nós vamos falar, se não der já fica aqui, os irmãos podem conferir o estudo tudo aí no blog, é que Deus não está preocupado com o nosso conforto. Que isso, irmão Tiago? Deus quer ver os seus filhos bem, sim, mas muitas das vezes para nos ver bem é necessário nos provar, para que uma massa na mão do padeiro possa virar um belo pão, um gostoso pão, é necessário
Quanto mais aperta, quanto mais pressão, mais a massa fica melhor para poder assar. Não é? E as irmãs aí que entendem do negócio aí, não é assim? A massa de pastel, glória, hein? Vai fazer um pastelzinho, né? Aí você tem que amassar, e você aperta, e você estica, né? Quanto mais você esticar, mais massa você tem para fazer pastel. Então, ou seja, o pastel é algo prazeroso, o pão, o bolo é algo prazeroso, mas para chegar lá, teve que passar por uma afliçãozinha. Da mesma forma é nós, irmãos. Muitas das vezes Deus quer nos elevar a patamares mais altos, a níveis mais altos, e isso só será possível se nós formos provados. Se nós formos, irmãos aí, né, que eu conheço há muito tempo, nunca gravaram um vídeo, mas devido agora ao momento que nós estamos passando, esta aflição que está vindo sobre o nosso país, sobre o mundo, levou os irmãos a gravarem vídeos, a falar do Evangelho, a pregar a palavra, assim como Deus permitiu que acontecesse em Atos. Não foi assim? Paulo começou a perseguir os cristãos e espalhou gente para todo lado, e aqueles que iam sendo espalhados levavam a mensagem do Evangelho, levavam a mensagem da cruz, levavam a mensagem de boas novas. Então, meus irmãos, eu tenho absoluta certeza, convicção na minha alma, como eu já tenho ouvido também de tantos outros pregadores, né, que é algo de Deus isso que nós estamos passando. Quantas pessoas estão se arrependendo de seus pecados? Quantas pessoas estão voltando para Jesus, mandando mensagem nas lives, nos cultos? Quantas pessoas estão afligidas pelo que está acontecendo, se despertaram para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra? Quantos pregadores se despertaram para pregar o Evangelho? Então, meus irmãos, Deus está sacudindo o nosso universo, Deus está abalando. Isso que é uma aflição, mas é uma aflição para o nosso bem. Não é uma aflição para a nossa destruição, não é uma aflição para nos vermos humilhados, não. Ainda que a princípio, como a gente pode perceber muitas das vezes, que é uma ação direta de Satanás. Quem perseguia a igreja em Atos? Era o diabo, irmãos, usando as pessoas, invejosos judeus. Também Saulo, na sua ignorância, que ele mesmo reconhece isso, perseguia a igreja de Deus. Isso era uma aflição necessária, apesar de estar de uma ação do inimigo, dos religiosos judaicos contra a igreja, mas isso era uma permissão de Deus para que o Evangelho fosse espalhado por todo o mundo e por toda a terra. Então, o próprio Deus, Ele permite muitas aflições para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a elevar o nosso nível espiritual. Louvado seja Deus. Então, Deus prova o nosso coração, como Gênesis 22:1, tentou a Abraão a respeito, para saber o que estava no coração de Abraão. Se era ele ou se era a bênção que ele tinha dado para Abraão, que no caso era o seu filho Isaque. Então, meu irmão, muitas das vezes Deus permite algumas perdas na nossa vida. Deus permite algumas aflições e nós não entendemos o porquê. Mas calma, descansa em Deus, porque para tudo Deus tem um propósito. Ainda que você não esteja entendendo agora, mas você vai entender lá na frente. Você vai ser grato a Deus pelo fato de que nesse momento, nesta hora difícil que você está passando, ainda que você não entenda, mas Deus conhece lá na frente. Nós somos limitados, nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós não conhecemos e sabemos o que está à frente de um palmo do nosso nariz. Mas Deus sabe, e muitas das vezes Deus permite algumas coisas acontecerem, para que algumas coisas se acheguem no seu devido lugar. E Deus está falando com alguém aí, e você está entendendo a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus também prova as nossas vidas.
E, quinto lugar, porque nós passamos por aflições, porque nós passamos por provações, porque as pessoas sofrem? Consequência das más escolhas. Essa aqui é a pior. Essa aqui é a terrível. Por quê? Porque quando sabemos que é Deus que está agindo em nossa vida, por mais que seja duro, nós sabemos que Deus está no controle. Quando passamos por alguma aflição, devido a alguma catástrofe natural, por mais que seja dolorido, que seja doído, mas você sabe que você não teve o controle da situação. A força da natureza, ela é terrivelmente, muito mais poderosa que às vezes a inteligência dos homens. Doenças, enfermidades também nos acometem. E sabemos que também muitas não é culpa nossa, São coisas que são aflições do dia a dia. Mas esta aqui, que são as más escolhas, que geram consequências terríveis, isso aqui é terrível. Então, é necessário nós fazermos, às vezes, uma reflexão. Então, às vezes nós pedimos oração para o nosso pai, oração para a nossa mãe, oração para o nosso colega. Às vezes pedimos oração pelas nossas finanças, pedimos oração, e pedimos oração porque queremos que Deus interaja, que Deus entre, que Deus faça a obra. Mas, meus irmãos, muitas das vezes, e eu tenho um estudo gravado aí no YouTube, a qual eu falo por que fracassamos. E aí eu listei várias coisas que Deus colocou em meu coração, por que nós fracassamos. Porque nós, muitas das vezes, passamos por aflições, e não é culpa de Deus, muitas das vezes não é culpa nem do diabo, muitas das vezes não é culpa da pessoa, mas nós sabemos que é a nossa própria culpa. São os nossos erros, nossas falhas, e nós ficamos muitas das vezes tristes, porque falhamos, porque erramos, porque fizemos aquilo que não devíamos fazer e estamos pagando o preço, estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Saiba disso, meu irmão, que aquilo que você planta, você escolhe, mas aquilo que você colhe, aquilo que você ceifa, não tem como você escolher, ela é uma consequência. Esses dias eu ouvi um jornalista falou algo interessante, que as pessoas devem entender que por mais que um bandido, um assassino, ele esteja arrependido, isso não faz a pessoa voltar à vida e não faz a bala voltar ao revólver. Então é necessário calma, necessário amor pelo próximo, porque depois que é disparado e aquela bala atinge aquela pessoa e vem um óbito, não adianta muito arrependimento, entende? Da mesma forma são as nossas palavras. Depois que as nossas palavras saem e entram no coração de uma pessoa e fere, e machuca, e dói, você pode estar arrependido, você pode pedir perdão, a pessoa pode até te perdoar, se ela tiver a graça de Deus, mas muitas coisas, muitas consequências não tem como ser evitadas. Então, meus irmãos, eu sei que é duro falar isso, mas isso serve de uma reflexão, porque muitos dos nossos problemas e aflições que nós estamos passando, ou que nós podemos passar, podem ser pelas consequências de nossas atitudes. Então é necessário nós voltarmos para Deus de todo o nosso coração. É necessário que os nossos pensamentos, nossas emoções, é necessário que nossos sonhos, nossos projetos, tudo aquilo que nós temos vontade, deve estar inteiramente na palma das mãos do nosso Senhor, para que Ele possa ter a primazia na nossa vida, para que Ele possa ter o controle de nossa vida, e nós não venhamos a padecer muitas aflições que podem ser evitadas
se nós estivermos ali conectados com Deus. E nós vemos, meus irmãos, alguns casos, por exemplo, Ló, ele, numa certa batalha, perdeu tudo quanto tinha e foi levado cativo. Mas por quê? Porque ele recebeu a proposta do próprio Abraão para escolher um lugar. Mas o que ele tinha que fazer? Abraão, aonde o Senhor me direciona? Aonde o Senhor me orienta a eu ir? Já que Abraão, ele tinha uma certa liderança sobre Ló, porque Ló era o seu sobrinho. Ou senão Ló podia dar a preferência para Abraão. Mas foi uma atitude precipitada. Ló, ao erguer os seus olhos e viram as campinas do Jordão, pasto verdinho, disse: é aqui que eu vou armar minhas tendas. Mas foi ali que futuramente ele veio a perder tudo quanto ele possuía. Se não é Abraão para ir lá, segundo a vontade de Deus, e trazer Ló de volta. Então, meus irmãos, quantas pessoas estão sofrendo, padecendo, porque estão sendo levadas pela sua cobiça, estão sendo levadas pelos seus desejos, não é verdade? Assim aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo desejou sair de casa, saiu da casa do seu pai, se enveredou pelo seu caminho, gastou tudo quanto tinha, veio uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. Passou por extremos, porque estava colhendo aquilo que plantou. Mas o filho pródigo, em dado momento na sua vida, ele pensou, se arrependeu de seus pecados, tomou a consciência e a coragem e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu sei que eu não posso apagar o que eu já fiz, mas eu vou me arrepender, eu vou voltar atrás, eu vou me humilhar diante do meu pai. Ele não precisa me receber nem como filho. Se ele me tomar como um de seus jornaleiros e trabalhadores, já é o bastante. E o filho pródigo se levantou e foi ter com seu pai. E seu pai estava de braços abertos para o receber. O abraçou, perdoou a sua falha, os seus pecados, e o restituiu e fez uma grande festa. E eu quero te dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra de Deus, talvez você está colhendo coisas, passando por aflições, porque você sofreu, porque você padeceu, porque você veio a cometer falhas e até mesmo pecados. E talvez você está achando que é o fim do túnel, talvez você está achando que não há mais saída, que não há mais direção. Mas eu quero te dizer que há um Deus no céu, nesta noite, te dando uma nova chance, te dando uma nova oportunidade. Eu sei que aquilo que você fez não tem como voltar atrás, mas se você se arrepender, se você se voltar para Deus, Ele pode nesta noite escrever uma nova história para você. Ele pode te ajudar a você passar por esta consequência que está te vendo, que está te vindo, que está sobre a sua vida. Ele é poderoso para anular, Ele é poderoso para mudar a situação, e Ele é poderoso para estar com você, para ajudar você a passar por essa situação tão difícil. E Ele é poderoso para te restituir tudo aquilo que você perdeu. Então há esperança para você, há esperança em Cristo. Então esta aflição, muitas aflições de nossas vidas, nós não precisamos passar o resto de nossas vidas. Não precisamos ficar eternamente lamentando e chorando. Nós podemos hoje voltarmos para Deus. Podemos hoje buscar de Deus a direção para consertarmos, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, situações terríveis e aflições que afligem muitas pessoas. Talvez você magoou alguém. Talvez eu estou falando às vezes com casais que estão separados, e às vezes já está até com um processo de divórcio em andamento. Mas eu quero te dizer, há esperança. Deus pode entrar na sua vida. Não pense em querer mudar o outro. Abra o seu coração. Deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus mudar o seu ser. E Deus pode restaurar a sua vida. Deus pode restaurar o seu casamento. Deus pode restaurar alianças quebradas que foram feitas e estão acontecendo por consequências
dos nossos pecados e das suas falhas. Louvado seja Deus. Então, que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu peço aos irmãos a compartilharem, porque há muitas pessoas que não estão assistindo agora ao vivo, mas podem ser impactadas por esta palavra daqui a 1, daqui a 2, daqui a 3, 5 anos. Eu mesmo sou edificado com muitas mensagens que assisto no YouTube e às vezes foi postada há 5 a 10 anos atrás, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. Então, os irmãos entram aí no blog e continuem lendo o estudo numa outra hora, num outro momento propício. Eu vou estar gravando uma live falando por quê, a causa, o motivo que nós passamos por provações. Aqui no caso, eu trouxe uma palavra explicando qual é a causa, né? Qual é o porquê. E depois, aí para baixo, eu falo a respeito para que nós passamos por provações. Só às vezes quem não tem contato com o meu blog, eu vou falar aqui rapidinho, aguenta mais um pouquinho aí, são 5 para 7. Então, para que nós somos provados? Em primeiro lugar, para exercitar a nossa fé. Somos provados, passamos por aflições para que venhamos a crescer espiritualmente. Aquele famoso hino: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E por aí vai, né? Então, a cada aprovação, a cada aflição, nós temos a chance de crescer um pouco mais. Para que somos provados? Para que somos afligidos? Para mostrar, nos trazer esta consciência de que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nada somos, nada temos, nada podemos, não podemos ir a lugar nenhum se Deus não for e não estiver conosco. E as aflições, elas servem para isso, para nos mostrar quão pequenos somos. Nós temos aí o exemplo do coronavírus, um negocinho assim que você não tem como ver a olho nu. Somente por equipamentos especiais que as pessoas podem ver esse terrível vírus. Está aí humilhando as nações, causando desespero em muitas vidas, mas nós estamos orando e clamando, crendo que em breve Deus colocará um ponto final nessa história e marcaremos um culto de ação de graça. Mas isso é só uma palhinha para mostrar quão pequenos somos, quão frágeis nós somos. Em terceiro lugar, porque Deus nos prova. Para que Deus nos prova? Para corrigir-nos. As aflições, provações, nem sempre, são porque estamos em pecado, em erro, entende? Mas muitas das vezes também as aflições é a vara de Deus. Como é que Deus curou Israel da idolatria? 70 anos no cativeiro babilônico. Então foi uma aflição para exortar, para trazer um ensinamento que eles não deveriam adorar outros deuses. E nós muitas das vezes somos afligidos porque é Deus nos corrigindo, para nos ensinar. Não porque Ele está nos maltratando, mas como pai que ama o seu filho. Deus corrige o filho a qual Ele ama. Então, em quarto lugar, porque somos provados. Para que somos provados? Para sermos aprovados por Deus. Provados e aprovados. Deus, quando nos prova ou nos permite uma aprovação, é para provar o nosso caráter, para saber quem é quem. Então, por exemplo, nesse período que nós estamos sendo afligidos, parcialmente ou totalmente pelo coronavírus, Deus está provando muitas vidas. Deus está vendo quem é adorador e quem não é. Deus está vendo quem é crente de banco, de igreja, e quem é crente na sua casa. Tem gente, meus irmãos, que só ora, que só lê a Bíblia quando está na igreja. Fora disso, na sua casa, é só YouTube,
é só Netflix e vai para outras coisas a mais, Facebook, WhatsApp, redes sociais e Mas nós aqui, meus irmãos, temos prioridade na palavra de Deus. Estamos orando, estamos fazendo culto doméstico, estamos acompanhando as lives aí que nossa igreja, tanto na sede em Navas, como aí em Campo Belo, tem acompanhado, também na cidade de Licínia. Nós estamos nos mobilizando, pregando a palavra de Deus. Então isso, em muitas vidas, Deus está revelando o caráter de muitos adoradores. Louvado seja Deus. Em quinto lugar, para cumprir os propósitos dele na nossa vida. Então Deus nos fez promessas, e para que estas promessas se cumpram, muitas das vezes é necessário nós sermos afligidos. Não é assim? Deus fez José sonhar. Mas para que o sonho de José se realizasse, se concretizasse, era necessário ele ser invejado pelos seus irmãos, ele ser traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, era necessário ele ir para o Egito, era necessário ele descer para a prisão. Está vendo? Então, ou seja, para que os propósitos de Deus se cumpram na nossa vida, muitas das vezes é necessário nós sermos afligidos, mas são aflições para a nossa vitória e para a nossa promoção. Louvado seja Deus. Assim também foi com Davi. O que seria de Davi, né, como diz muitos pregadores, se não fosse o Golias? A nossa maior bênção, que é a salvação de nossas vidas, teve aflição. Cristo, em Isaías 53, foi cuspido, caluniado, chicoteado e passou por grandes, terríveis aflições para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em sétimo lugar, meus irmãos, em sexto lugar, para consolarmos uns aos outros. Isso aqui é um grande consolo, porque há muitas aflições que nós passamos que nós não entendemos agora, e como eu disse, nós vamos entender depois. E com a consolação que Paulo disse que somos consolados, nós também consolamos as outras pessoas. Então há muitas coisas que Deus vai permitir você passar, para lá na frente você ter autoridade para instruir outros, para ajudar outros. Então José passou um período de escassez, de sofrimento. Ele ali na casa de Potifar, ele administrava a bonança. Na prisão, ele administrava o pouco. Então isso refletia no seu chamado, que quando fosse à frente, ele administrou sobre o muito e também administrou sobre o pouco. Davi foi um dos reis mais, vamos dizer, louvados pela nação de Israel. Então Davi, ele sofreu, padeceu, viveu com as pessoas lá embaixo, e muitas das vezes também nós, pregadores, obreiros da casa de Deus, não é verdade? Quantas vezes você realizou coisas e ninguém te viu, assim como Davi lá no pasto, Você não viu, as pessoas não reconheceram. Você perguntava a Deus, mas quando será a minha vez? Quando será a minha hora? Quando o Senhor vai me usar? Então o anonimato, para aquele que tem uma promessa, uma chamada de Deus, é uma aflição. Mas é uma aflição necessária que vai te dar autoridade para no futuro você ser tremendamente usado por Deus, para ninguém te acusar que você caiu de paraquedas, mas você construiu uma história com Deus. Em sétimo lugar, Deus permite muitas aflições para que o nome dele seja glorificado, adorado, exaltado, engrandecido, conhecido. Então, aquela aflição que Israel passou ali no Mar Vermelho, eles desesperaram: Moisés, você nos trouxe do Egito para morrer nesse deserto, Moisés. Mas se você olhar em Êxodo, um pouco antes, você vai perceber que o próprio Deus, isso aqui é algo que muitos poucos pregam, e é só para dar uma pimentadinha que já estamos encerrando a live. A ideia que muitos pregadores têm e pregam é que o povo vai caminhando no deserto, e de repente eles dão de cara com o Mar Vermelho.
e eles estão encurralados por Faraó. E agora? Deus errou? Não. Você vai perceber que Deus vai a Moisés e fala assim: Moisés, faça o povo voltar. O povo já tinha passado o Mar Vermelho, não dentro do mar, mas tinha passado pela encosta do Mar Vermelho. O povo já estava lá na frente. Aí Deus falou: Moisés, pede para o povo voltar e acampar em frente ao mar, porque Faraó, eu vou endurecer o coração de Faraó. E ele, quando vir, ele vai achar: o povo está encurralado pelo mar, então é agora. Mas não, Deus já tinha antecedido para Moisés a respeito disso. Era uma armadilha de Deus, entende? Então aquela provação do Mar Vermelho não foi provocado pela circunstância ordinária, não foi provocada pela perseguição de Faraó, mas foi o próprio Deus que arquitetou aquele negócio, para que o seu nome fosse glorificado em Faraó e nos seus cavaleiros. Assim também Jesus permitiu Lázaro vier a morrer, a falecer, e no quarto dia somente que Jesus chegou. Por quê? Porque havia uma crença judaica que até o terceiro dia o espírito por si só podia voltar ao corpo e aquela pessoa voltar à vida. Mas no quarto dia já era impossível, e Jesus espera o quarto dia para fazer o milagre. E quando Jesus operou o milagre, muitos judeus vieram a crer em Cristo, louvado seja Deus. Então não se assuste se você estiver numa situação difícil e de repente aquela situação piorar. Ninguém dá glória agora. Não se assuste se você estiver numa situação de dificuldade e de repente aconteça algo que aquela situação venha piorar. Calma, isso é algo do Todo-Poderoso para glorificar o nome dele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque grandes milagres só podem ocorrer com grandes desafios e com grandes impossibilidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra para o teu consolo espiritual. Então não se desespere. Não se desespere, mantenha calma, mantenha confiança em Deus, assim como Jó. Estava ruim, depois piorou, mas depois Deus, ele glorificou o seu nome em Jó, dando o dobro daquilo que ele possuía. Então, para nós finalizarmos, eu já falei disso num outro estudo também, porque nós somos afligidos para despertar em nós o anseio de irmos ao céu. A igreja, muitas das vezes, alguns da igreja, porque a igreja em si, biblicamente, ela é pura, é lavada, é santificada. Essa igreja está pronta para o arrebatamento a qualquer momento. Mas muitas pessoas, muitos crentes, muitos membros da igreja, muitas das vezes estão acomodados com essa terra. Está muito bom aqui, Senhor, não volta agora não. Estão apáticos na sua vida espiritual. E as aflições que vêm sobre nós, justamente é para isso, muitas das vezes, para despertar em nós o anseio pelo céu, o anseio pelas coisas de Deus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então que Deus em Cristo abençoe os irmãos, e apesar das todas as nossas aflições, o Senhor Jesus Cristo está conosco. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas não tem um ponto final. Jesus continua dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você serve o Senhor Jesus, que é todo poderoso, que tem o poder de pôr um fim em muitas das suas aflições, e também pode te consolar, pode te ajudar a passar por muitas aflições, porque muitas das vezes Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Muitas das vezes Ele não nos livra da cova dos leões, mas Ele nos livra dentro da cova dos leões. Portanto, acalme o seu coração e receba esta palavra no nome de Jesus. A paz do Senhor, nossa irmã Pâmela e nosso irmão Everson aí
Que Deus em Cristo vos abençoe. Nosso irmão Haroldo Germano também. A paz do Senhor Jesus. Vou compartilhar esse vídeo lá no meu YouTube. Amanhã os irmãos já podem estar entrando, que os irmãos vão achar esse vídeo lá. Os irmãos podem estar voltando e também conferindo todas aí as passagens bíblicas que nós falamos e que está disponível no nosso blog. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.